Boa noite, a paz do Senhor Jesus seja na tua vida. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Então a gente está aqui para cumprir ordens. Jesus, ele diz que muito em breve voltará, pegará este mundo de surpresa, porque o mundo está vivendo só desapercebido. O Evangelho é para esclarecer aquilo que o homem não quer e entender, porque ele pensa que está aqui na terra e não vai prestar contas com esse Deus. Ele pensa que viveu aqui e morreu, acabou. Mas a Bíblia fala que haverá um juízo e será o grande dia de nosso Deus. O profeta Miqueias, ele diz no seu livro que Deus tem uma contenda com os moradores da terra e com seu povo entrará em juízo. O apóstolo Pedro fala que o juízo de Deus começa primeiro pela sua casa. E qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? E aonde aparecerá o ímpio e o pecador? Então a gente está aqui para ler. Vocês ouviram este hino? Eu não sei de que religião, se esse pessoal, esse cantor, se ele é crente ou não, mas o que ele falou foi exatamente o juízo de Deus. Se hoje a igreja não prega, Deus ele usa qualquer um que seja para anunciar o seu juízo, o julgamento final. Por isso que Deus ele está avisando, porque certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes primeiro revelar o seu segredo a seus servos, os profetas. Então Deus está avisando por meio da sua igreja hoje, como avisou por meio dos apóstolos e por meio dos santos profetas. Só que eles rejeitaram o que aqueles homens estavam anunciando. Mas hoje Deus está dando tempo para o homem conhecer aquilo que ele vai fazer. A Bíblia diz que ele vai executar juízo. Então é exatamente isso que a gente veio falar. O grande dia de nosso Senhor Jesus. Então presta atenção naquilo que eu vou ler. Aqui em Lucas capítulo 16. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Aqui Jesus está contando a história de dois homens, um rico e um pobre. Porque hoje as pessoas pensam que ser abençoada, ter dinheiro, trabalho, família, é ser abençoado de Deus. Ser abençoado de Deus aqui nesta vida, para muitos, é ter dinheiro. Cada vez mais dinheiro, mais dinheiro. Cada vez mais rico, mais rico. Cada vez mais milionário ele quer. E ele pensa que isso é sinal de bênção. Só que a Bíblia fala de dois homens. Um que era rico, rico de podre, porque cada vez mais que o rico se enriquece, menos de Deus ele se lembra, mais longe de Deus ele fica, porque entra no seu coração a avareza, e ele sempre vai priorizar o seu Deus, que não é o Senhor dos céus, é o Deus Mamon, o Deus da riqueza, o Deus que ele busca. Todo o tempo que ele vive aqui na terra, ele sempre está a dispor do seu Senhor, do seu Deus. Mas o Senhor Jesus, ele falou no Evangelho de Mateus, dizendo assim: não podeis servir a Deus ou a Mamon. Não pode, é impossível. Quem querer servir a Deus e a Mamon, ou você ama um
ou você odeia o outro. Então, para servir Jesus, o homem precisa abandonar tudo aquilo que ele faz de errado, principalmente abandonar a avareza. A avareza está ligada ao coração do homem desde que ele nasce, diz lá em Gênesis. Desde a sua meninice, o homem já está enraizado pela avareza. E a avareza vai deixar muita gente de fora do céu. A avareza está escrita em Apocalipse, capítulo 21 e versículo 8. Ficarão de fora os avarentos, aqueles que se esquecem de Deus, porque eles só buscam riquezas, dinheiro, trabalho, luxo, vida boa aqui nesta terra. E isso não pode oferecer ao homem. Ele engana o homem, porque o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Caindo nessa cobiça, muitos se desviaram da fé. A fé que é um dom de Deus. O apóstolo Paulo diz que nem todos têm esta fé. O homem, para ter a fé, é Deus que dá. A fé de crer na sua palavra, que levará o homem, mediante esta mesma fé, a salvação, em seu Filho Jesus. Por isso que não há outro meio pelo qual o homem deva ser salvo. Ou o homem professa Jesus e vive uma vida para ele, ou o homem vive aqui iludido, achando que tem Deus, achando que tem Jesus, mas não tem. Ele está servindo a avareza, o dinheiro, a riqueza. Por isso que muitos se desviaram da fé, porque segue ao dinheiro. E Jesus diz que este homem rico vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Ele tinha tudo que o dinheiro poderia dar. Ele tinha as melhores mulheres, ele tinha os melhores carros, ele tinha a melhor casa, ele tinha tudo que o dinheiro poderia dar, o homem aqui nesta terra. Mas ainda, embora tudo que o dinheiro pode dar a alguém, mas se ele não tem um nome, não resolve de nada. Você pode ter dinheiro, você pode ter riquezas, você pode ser o homem mais bem sucedido na vida, você pode ser o Neymar da vida, o Cristiano Ronaldo, homens ricos, homens poderosos nesta terra. Você pode ser quem quer que seja, mas se você não tem um nome para com Deus, você é um pobre, miserável, desgraçado, cego e nu. Você pode até ter nome que vive, mas diante de Deus está morto, porque o pecado mata o homem. O pecado da avareza, o pecado da idolatria, o pecado da feitiçaria, da rebeldia. Por isso que aqui Jesus dizendo, ele falou que esses dois homens, eles tinham vida aqui na terra. Só que na história que Jesus conta, ao homem rico ele não dá nome. Lá em Provérbios está escrito que vale mais o bom nome do que as muitas riquezas. Vale mais ter um bom nome diante de Deus, porque Jesus falou que aquele que ajunta riquezas e não é rico para com Deus, então não adianta de nada. Não adianta ter riquezas, porque a vida do homem não consiste nos muitos bens que ele possui, mas em ter um nome. E é exatamente sobre este nome que o homem deveria estar preocupado. Jesus falou que lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, aquele que não foi achado, o seu nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre, aonde vai estar lá a besta, o falso profeta, o diabo, a morte e o inferno vão ser jogados vivos de eternidade a eternidade. Por isso que a importância que Jesus está aqui dando para o homem perceber, não é ele possuir riquezas, não é ele ganhar dinheiro, não é ele ter uma vida boa aqui nesta terra, não é ele desfrutar de alegrias que este mundo pode oferecer, se é que o mundo oferece alguma alegria, porque por detrás dessa falsa alegria há o engano, a mentira, que está levando muitos à perdição, à condenação da própria alma. Por isso que o profeta Asaf, ele falou: vi o ímpio se desfazer como moinho no dia do Senhor. O profeta Asaf era um homem de Deus, e ele estava vendo o ímpio se prosperar, ele estava vendo o ímpio ter
casa boa, ter família boa, ter paz, uma paz aparentemente boa. E ele viu tudo aquilo, aonde o ímpio chegava, ele prosperava. Tudo que o ímpio intentava em seu coração, ele alcançava. Até o ponto daquele profeta dizer a Deus: por que eles têm isto e eu não? Só que quando Deus mostrou para ele o fim do ímpio, aí ele se alegrou no Senhor, porque ao homem de Deus não compete ele se preocupar com esta vida, com estas coisas materiais. A preocupação do homem de Deus, daquele que teme ao Senhor, é o reino eterno. Por isso que Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. Porque se o reino de Jesus fosse deste mundo, eu estava lá, escolhendo um candidato para defender as minhas causas. Mas como o meu reino não é daqui, eu não tenho nada a ver com a política deste mundo, porque aonde está a corrupção? Por isso que o meu candidato não é o presidente Bolsonaro, o meu candidato não é o Marco Feliciano, o meu candidato é Jesus. Foi ele que morreu na cruz para me oferecer perdão, vida eterna, salvação da minha alma. A igreja não pertence a este mundo, o reino da igreja não é aqui, a pátria da igreja não é o Brasil, a pátria da igreja é a celestial Jerusalém, que descerá do céu. Por isso que o rico, quão difícil é o rico herdar a vida eterna, entrar nos céus. Jesus falou que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar. O rico não entra no céu porque ele é um soberbo, é um avarento. Ele confia no seu braço, no seu dinheiro, no seu carro. A Bíblia diz: eles têm carros, eles têm cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos, porque a confiança deles está no seu muito poder que o dinheiro pode dar. Mas este rico, ele estava longe de Deus, porque o Deus que ele servia não era o Deus que fez o mundo, era o Deus desse século, o Deus riqueza. Um dia Satanás, no Evangelho de Lucas capítulo 4, ele se apresentou a Jesus no deserto. O Espírito do Senhor conduziu Jesus até o deserto, para ele ser provado, tentado, para ele ser experimentado. E lá Satanás falou para Jesus: está vendo estes reinos deste mundo? A glória deles, tudo isso foi me dado, e eu dou a quem eu quero. Prostra aos meus pés e me adora. Jesus olhou para Satanás e disse: para trás de mim, Satanás, porque está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. O diabo está oferecendo tudo. Deus oferece uma cruz. O diabo, ele dá tudo para o homem, mas Deus, ele dá uma cruz para o homem. É o homem negar a sua natureza pecadora, se quiser andar com ele. Porque se não quiser, anda com o diabo que está na política, anda com o diabo que está no esporte, anda com o diabo que está na cultura. Se o homem não quer andar com Deus, Deus não vai andar com o homem. A Bíblia fala em Romanos capítulo 1 e versículo 28: visto que não se importaram em de ter conhecimento de Deus, assim Deus também os abandonou. Se o camarada não está preocupado em andar com Deus, Deus vai virar as costas para ele, porque Deus não atenta à maldade do homem. Deus, ele é santo, justo e fiel. Por isso que Jesus falou a história desses dois homens. O pobre Lázaro, ele só tinha senão chagas, doença, e ele não temia a morte, porque ele tinha um nome. Jesus na história fala o nome deste homem, Lázaro, porque para muita gente hoje, a igreja não vale nada, os crentes não valem nada, os crentes estão se escondendo atrás da Bíblia. Para muita gente, para o mundo, os crentes são loucos, são fanáticos, mas os crentes têm nome diante de Deus. Isaías escreveu: eu te dei nome e sobrenome. O nome de um crente está na palma das mãos do Senhor.
Por isso que naquele dia ela será chamada pelo nome: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. A igreja não é deste mundo. Jesus falou: eu estava no mundo, guardava em teu nome, Pai, mas agora eu vou para ti, e eu rogo que os guarde em teu nome. Você pensa que a igreja não tem dono? Você pensa que a igreja, ela está aqui à toa? Ela está anunciando a verdade do Evangelho. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E Jesus falou: havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes a chaga. Era um mendigo, era um coitado. A Bíblia diz que Deus escolheu os pobres desta vida para serem ricos na fé. Lázaro só tinha chagas, estava lá todo dia, vendido um pouco de comida para aquele rico. Mas acontece que aquele rico não tinha amor para o próximo. Ele não era misericordioso, ele não guardava a lei de Deus, nem sequer fazia menção dela. Ele vivia só preocupado em ganhar dinheiro. Ele só vivia como estes ricos vivem aqui nesta terra, só preocupado em ter, cada vez mais tendo, mais quer. Avarentos, soberbos, ingratos, irreconciliáveis. E Jesus, ele diz que Lázaro só tinha chagas. Era um pobre coitado que não tinha onde cair duro, mas ele tinha um nome diante de Deus. Por isso é importante o homem se arrepender dos seus pecados, para que seu nome seja escrito no livro da vida, para que naquele dia ele seja encontrado. Porque se você morre sem salvação, se você morreu e não se arrependeu dos seus pecados, você vai para o inferno. Lá o bicho não morre, o fogo não se apaga. Por isso que não tem outra mensagem para pregar para esta geração. Esta geração é má, adúltera, é geração perversa, aonde a televisão ensina as pessoas a trair uns aos outros, aonde a mídia só prega engano, mentira, feitiçarias, bruxarias. A mídia nunca prega a verdade, ela manipula a mente das pessoas para acreditar naquilo que elas falam. Mas Jesus, ele está aqui falando as palavras de Deus. E quando aqueles fariseus ouviram, porque eles eram avarentos, a história que Jesus contou destes dois homens, manifestaram-se os avarentos. Porque todo aquele que não negar a si mesmo, tomar a sua cruz, largar tudo por causa de Jesus, ele não consegue herdar a vida eterna. Um dia Jesus falou de um homem insensato, rico, que só pensava em si próprio. E ele falou consigo mesmo: eu tenho estes celeiros, vou derribá-los e construir outros maiores. E ele falou para a sua própria alma: come, bebe e descansa. Vive aqui, de boa, sossegado. Vai comprar uma rede e vai deitar. Vai tomar água de coco, vai tomar uísque caro, curtir a vida, levar a vida do jeito que a carne gosta. E Jesus falou que aquele homem rico, ele não se preocupou com uma coisa. À noite, Jesus falou que: louco, esta noite pedirão a tua alma, e que tu tens preparado, e para quem será? Deus veio àquele homem pedir contas, e Deus veio a ele numa hora que ele estava totalmente desapercebido, só preocupando em ganhar mais dinheiro, só preocupando em ajuntar em celeiros. Por isso que Jesus falou: aonde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração. O seu tesouro é onde? É na política? O seu tesouro está onde? No trabalho? Na família? No dinheiro? Aonde está o seu tesouro? Em ganhar dinheiro? Construir impérios? Levantar casas para alugar? Aonde está o seu tesouro?
porque onde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração. Porque é impossível o homem querer servir a Deus e a Mamon. E Jesus, em uma das suas pregações, veio até ele um homem, um jovem na verdade, interrogá-lo a respeito do reino da vida eterna. E ele perguntou para Jesus: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou: por que me chamas bom? Bom só é um, é Deus. Deus é bom, Deus é justo, Deus é santo, Deus é perfeito. Deus não mente, não há esquadriação em seu pensamento, Ele não tosqueneja, Ele não se farta, Ele não se cansa. E Jesus falou para aquele jovem: você guarda os mandamentos? E ele falou: sim, desde a minha mocidade, desde criança, eu observo os mandamentos. Só que Jesus falou para ele: te falta um, vai e vende tudo o que você tem, dá o dinheiro aos pobres, depois você vem e me segue, e terás um tesouro nos céus. Só que aquele jovem rico, ele tinha uma vida muito longa pela frente, como muitos jovens hoje vivem aqui nesta terra. Eles dizem assim: eu sou jovem, eu quero curtir a vida, eu vou pro rock and roll, eu vou pro rock and rio, eu vou pro pagode, eu vou pro sertanejo, eu vou pro funk, eu vou pro futebol. Eu vou apostar a minha vida para ver se eu sou alguém lá no futuro, para ver se eu fico um bem homem sucedido nesta vida. Eu vou cursar a faculdade. E aquele jovem rico não era diferente de muitos aqui, só que ele tinha muitos patrimônios, muitas propriedades. E ele viu que ele abandonar tudo aquilo de mão beijada, de repente dá para um morador de rua, um mendigo, toda a sua fortuna. Eu vi uma notícia, um homem bilionário, e ele falou já na sua velhice, ele diz que ele saiu distribuindo todos a sua fortuna, todos os seus bilhões que ele possui, para obras sociais. E ele saiu distribuindo porque ele falou que não queria morrer com riquezas. Ele não queria morrer sem ter ajudado alguém. E ele pegou toda a sua fortuna e saiu distribuindo para cada instituição, para ajudar. Aquele homem foi misericordioso. Só que este jovem rico, não, eles eram avarentos. Por isso que Jesus falou: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. O rico de Lucas 16, ele era um homem avarento. Ele nem sequer estendeu as mãos para Lázaro, um pobre coitado. Só que depois que morreu, aí ele foi se lembrar daquele pobre miserável Lázaro. Só que os valores se inverteram na eternidade, porque aqui nesta vida são inversos os valores. O pobre não tem valor algum. O rico, aonde ele chega, ele é bem recebido. Aonde ele chega, é posto tapete vermelho. Até a água que o miserável compra, ele não paga, depende da localidade que ele entra. Até o almoço que ele vai comer, ele não paga. Eu conheci um colega de trabalho, e ele falou para mim que o seu parente rico, ele é tão miserável, mas tão miserável, que nem para gastar um tostão no bolso dele, ele presta. Porque assim são os ricos deste mundo. E ele não tem coragem nem de comprar alguma coisa para ele. Ele prefere usar o benefício do governo. Agora, gastar do seu dinheiro, aí ele pensa duas vezes. Este rico aqui, Jesus continuou falando: e aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Morreram ambos os dois, rico e pobre. Morrem ricos e pobres. Morrem
Só que a preocupação não é só morrer, é o que acontece depois da morte. Depois da morte, qual será o paradeiro da sua alma? Porque Jesus está dizendo aqui que Lázaro, aquele mendigo que mendigava todos os dias à porta daquele homem rico, ele foi para o seio de Abraão, lugar de descanso, lugar de consolo. Só que o rico, miserável, pecador, avarento, idólatra do seu dinheiro, ele foi para o inferno. Aliás, o inferno que as pessoas não acreditam, e muitas religiões não, como o catolicismo romano, porque eles acreditam em purgatório. Os adventistas do sétimo dia não acreditam no inferno, não acreditam no inferno. Os testemunhos de Jeová também não, outra seita. Só que Jesus está dizendo que aquele homem rico, ele foi para o inferno, porque depois da morte, está escrito em Hebreus, segue-se o juízo. E ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, Lázaro no seu seio. Lá no inferno, o camarada tem visão, ele consegue enxergar, porque ele não está morto, ele está vivo, e ele será queimado de eternidade a eternidade. Ele ficará naquele tormento, sem que ninguém o tire de lá, nem os seus pais, nem os seus irmãos, nem o próprio Deus poderá fazer alguma coisa para aqueles que estão já lá. Porque hoje as pessoas não acreditam no inferno, mas acreditam na ficção e a teoria do purgatório, aonde ao sétimo dia ele vai rezar a Ave Maria, vai queimar a vela, e o camarada vai sair do purgatório e vai passar para o seio de Abraão, para o paraíso, para o céu. E Jesus falou que ele clamava: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. É engraçado que quando ele estava vivo, ele não prestou misericórdia ao pobre. Quando ele estava vivo, ele nem sequer lembrou do pobre, que estava todo dia à sua porta. Os valores são inversos na eternidade. O rico ficou pobre, o pobre ficou rico, porque para rico para com Deus, não é o homem ter dinheiro nesta vida. Aliás, a riqueza vai deixar muita gente sem a presença de Deus. Como muitos pastores já se desviaram da fé, por amor ao dinheiro, que é a raiz de toda espécie de males, caindo nessa cobiça, se desviaram da fé. E Lázaro estava lá no lugar de descanso, não se lembrou de nenhum momento que ele teve de tristeza nesta vida. Mesmo as chagas consumindo o seu corpo, ele estava lá, alegre no Senhor, porque ele sabia que o Deus de Abraão é o verdadeiro e único Deus. Este Deus que nós pregamos é o único Deus verdadeiro. Agora, se você for lá na Grécia, você vai encontrar vários deuses. Se você for lá em Roma, você vai encontrar vários deuses. Se você for na Aparecida do Norte, você vai encontrar vários deuses. Se você for lá no centro de São Paulo, você vai encontrar vários deuses para você adorar. Mas nós não, nós adoramos só um único Deus. Este único Deus tem nome: Jesus de Nazaré. Peça a Lázaro que molhe na ponta do seu dedo um pouco de água. É engraçado que quando ele estava vivo, ele não deu nem um pedaço de pão para aquele mendigo, mas lá no inferno ele estava pedindo por uma gota de água, e foi negado para aquele homem rico, porque os ricos, eles confiam nas suas riquezas, mas infelizmente até os pobres, que Deus escolheu para serem ricos de fé, não estão querendo. O pobre está querendo ficar rico, apostando na Mega Sena, apostando na lotomania, apostando no jogo do bicho, no baralho. O pobre quer ver se fica rico,
para ver se vive uma vida boa aqui na terra. Aqueles que querem ser ricos caem em laço, em tentação. Então aqueles que querem ser ricos, eles se afastam de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega aos céus, ninguém chega ao Pai se não for por meio dele. Por isso que este rico, ele estava queimando no inferno. Porque quando estava vivo, ele só preocupou em ter vida boa, beber cachaça, fumar maconha, assistir futebol. Hoje é o pensamento de muitos, só querem viver uma vida para satisfazer o ventre, não se preocupando com a vida eterna. Mas depois que morrem, vai lá o ente querido, descanse em paz. Mas quando estava vivo, não buscou a verdadeira paz. Estava lá buscando a paz falsa que o mundo a dá. Jesus falou: eu dou uma paz, não que o mundo a dá, porque a paz que o mundo dá é passageira, ela não é verdadeira. E ele falou para Abraão: olha, pai Abraão, então faz o seguinte: se Lázaro não pode sair dos céus, do seio de Abraão, e vir até a mim, porque está posto um grande abismo, então pede a Lázaro que sai daí e vai lá na terra pregar para o meu pai e meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para este mesmo lugar de tormentos. Você vê que quando ele estava no inferno, ele foi aprender a orar, ele foi pedir misericórdia para a sua família, mas quando estava vivo, não se preocupou, como muitos hoje não se preocupam, porque só se preocupam em beber cachaça, curtir a vida. Mas depois que morre, aí vai se lembrar desta palavra. Depois que morre, vai se lembrar que Deus existe. Aí é tarde demais. Morrem a cada 40 segundos uma pessoa. 3, 4, 5 pessoas morrem por segundo. Aí depois que morre, vai aprender a orar. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Jesus falou: quando orares, entra em teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Deus que te ouve em segredo. E a oração que Jesus ensinou não foi a oração da Ave Maria. A oração que Jesus ensinou não foi rezar aos espíritos de mortos. A oração que ele ensinou foi orar ao Pai: Pai nosso que está nos céus. E Jesus falou que aquele homem rico pediu para Abraão mandar na terra Lázaro, porque ele se lembrou que tinha uma família. E Abraão falou para aquele homem: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Ó a lei de Deus aqui, a palavra de Deus, que o homem não quer sujeitar a ela. A palavra de Deus, os profetas, a lei de Moisés, que falam de Jesus. Por isso que Jesus falou: examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aquele que crê em mim, como fala a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. Mas você crê em Jesus como fala quem? Como fala o Papa? Aquela besta? Aquele anticristo? Porque o Papa é o anticristo. Ele se diz pontífice. Vem fazer calar. Porque para mandar calar a boca o forrozeiro, o pagodeiro, o ídolo dele, ele não manda. Mas a palavra de Deus, o próprio Jesus, eles mandam. Perdeu a vergonha. Jesus falou: se eles ouvem a voz, a mim também me ouve. Mas se não me ouve, ouve quem? O diabo. O diabo que está nas religiões. Aqueles brincam com Deus.
Eles zombam de Deus, na cara de pau. Este rico estava queimando no inferno e pedindo por uma gota de água e misericórdia. Mas hoje o sujeito manda Deus calar a boca. Hoje o sujeito manda o pregador calar a boca. Mas por que ele não manda o traficante calar a boca? Não manda o ladrão calar a boca? Porque eles têm medo. Mas ao pregador, a palavra de Deus, essa geração não tem mais medo. Perdeu o medo. Mas um dia eles vão se calar diante de Deus. Quem vai mandar calar a boca não vai ser ele para Deus, é Deus a ele. Porque essa geração brinca com Deus. Jesus falou que este rico estava queimando no inferno. Por que o Papa, aquela besta, aquele anticristo não prega isto? A dona Paz não um dia no casa. Porque eles só querem fazer comércios com a fé. Sumo Pontífice, a ponte que liga o homem a Deus, nunca foi o Papa e nunca será. Porque Jesus falou: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o bom pastor, eu sou a verdade. Mas quando fala dos ídolos deles, as pessoas não gostam. Só que ele estava pedindo a Abraão: manda Lázaro descer na terra. Mas quem ia acreditar no mendigo? Quem queria parar para ouvir um mendigo? O rico não sequer queria saber de quando ele estava vivo. Depois que morreu, a Bíblia fala que depois da morte segue o juízo. Não tem como a pessoa que morreu voltar para esta vida. Mas a doutrina do Espiritismo, ela diz que o homem vai reencarnar. Ele diz que veio de uma reencarnação, como aquele Chico Xavier, que dizia que estava reencarnado no corpo de João Batista. Coitado. Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Mas nem mesmo que o apóstolo Paulo saia lá da tumba e venha aqui pregar para esta geração, eles não vão se arrepender. Nem mesmo Moisés, que fez lá no deserto sinais, eles vão se arrepender. Porque está aqui quem é maior do que Moisés, está aqui do que quem é maior do que os profetas, é Jesus. E Jesus falou que essa geração me odeia. Sabe por que odeia a luz? Porque eles querem viver nas trevas, querem viver no pecado. Por isso que não aceita mais a sã doutrina. A palavra de Deus, ela é viva. Só que quando o homem morre, não adianta ele clamar, não adianta ele esberrar, porque Deus não vai ouvir. Porque a hora dele ter clamado era quando ele estava vivo, quando ele estava respirando, e ele não se preocupou. Por isso que muitos vão morrer pensando que tinha Deus, mas não tinha. Pensava que tinha Deus no coração, mas não tinha. Porque para ter Deus no coração, você tem que largar a cachaça. Para ter Deus no coração, você tem que largar a maconha, a falsa fé. Porque ter uma fé numa imagem não é fé. Acreditar em imagens, em deuses, isso não é fé. Agora, se você lê as Escrituras, crê no verdadeiro Deus, em Jesus, como fala a palavra, aí isto é fé. Praticar o que está escrito. Porque depois da morte segue-se o juízo. Então busca o Senhor enquanto é tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã poderá ser tarde demais. A eternidade chega a qualquer dia, a qualquer hora, para qualquer pessoa. Então você busca a salvação. Não deixe para amanhã, porque aqui nós não viemos falar de nós. Nós não viemos falar de outro nome senão Jesus, porque só neste nome o homem tem redenção, salvação. Então busca o Senhor, amém?
Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pode parar aqui.